Errada não estava, né, gente? Gente, eu tô adorando esse castelo, esse chateau. Aqui não! Quando o Leonardo da Vinci veio pra cá, É o povo. o caminhão da mudança já estava na porta. Chegamos ao terceiro e último episódio da nossa viagem pelo Vale do Loire. E nada melhor do que encerrar em grande estilo. Hoje visitaremos dois dos castelos mais encantadores da França. O Chenonceau, o famoso Castelo das Damas, palco de amores, rivalidades e dramas dignos de um roteiro de novela. E Amboise, morada final de Leonardo da Vinci e palco de grandes capítulos da realeza francesa. Um encerramento digno da beleza e da história deste vale inesquecível. Hoje, então, é nosso terceiro dia aqui na França, no Vale do Loire. Acabamos de chegar no Château de Chenonceau. Como vocês sabem, estamos hospedadas na cidade de Blois. Esse é o QR Code do nosso hotel. Mostramos todos os detalhes do hotel e da cidade de Blois no primeiro vídeo da série. Corre lá para assistir se você ainda não assistiu. Nós alugamos um carro para percorrer os castelos do Vale do Loire. Vamos deixar aqui o QR Code, caso você esteja planejando a sua viagem e queira alugar um carro também. Do nosso hotel em Blois até o castelo de Chenonceau, levamos 40 minutos de carro. Nós compramos os bilhetes para fazer a visita ao castelo na hora, mas se você quiser comprar com antecedência, vamos deixar o QR Code para você comprar os seus bilhetes. Tem estacionamento ali atrás, o estacionamento é gratuito, são agora 9 e pouquinho da manhã, ainda tá vazio, como vocês podem perceber aqui atrás de mim, e tem os idiomas francês e o inglês para você comprar na maquininha. Mas o guia tem todos os idiomas, inclusive brasileiro. Não conheço esse idioma, mas tudo bem. Brincadeira, português brasileiro tem. Então vamos começar a nossa visita ao famoso castelo, popularmente conhecido como o Castelo das Damas. E obviamente que nós vamos contar a história do porquê para vocês. Então a gente já vai começar esse vídeo pedindo, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Nós já temos 2 vídeos aqui no Vale do Loire, então se você ainda não assistiu, é só ir na nossa playlist da França, a gente vai deixar para vocês. Mas se inscreve no canal, dá um like, comenta, dá uma força pro canal e bora para mais uma viagem com as Irmãs Viajantes. E para quem não conhece a gente, nós somos irmãs, eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e neste canal nós mostramos o interior da Inglaterra, Londres e nossas viagens pela Europa com muita história e muita informação para vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal agora! E por que esse castelo é conhecido como Castelo das Damas? Justamente porque aqui moraram várias mulheres muito marcantes na história da França e 2 delas são as mais famosas. Uma é a Diane de Poitiers e a outra é Catarina de Médici. Uma
era amante do rei Henrique II e a outra era esposa do rei Henrique II. Mas sobre essa novela mexicana, vou contar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes dessa novela mexicana acontecer, o que era aqui nesse local? Nesse local existia um moinho e esse moinho era do século XI. A única coisa que sobrou foi esta torre aqui atrás de mim. E essa torre que está atrás de mim, ela deu origem ao chateau original, sendo a parte mais antiga aqui deste castelo. Mas em 1535, o rei Francisco I, a gente já conversou sobre ele aqui nos vídeos, ele incorporou o Chateau de Chenonceau à coroa. Por quê? Porque era uma dívida não paga. Daí ele pegou o Chateau como pagamento para quitar essa dívida. E mais tarde, seu filho, Henrique II, mais precisamente em 1547, ele deu o chateau de presente para sua amante, Diane de Poitiers. Você vai pensar, ele vai dar para sua esposa? Não, ele deu para a amante, ele deu posse, ele deu tudo para ela. Então era legítimo, era dela. E claro que assim que Diana recebeu esse lindo, magnífico presente, ela começou a decorar e reformular o chateau à sua maneira. Esse chateau é o único chateau que foi construído sob o rio Cher e ele parece que está flutuando sob a água. Quando o rei Henrique II morreu em 1559, Catarina de Médici expulsou Diane daqui deste castelo e ela redecorou o castelo. Inclusive, onde nós estamos, ela construiu essa galeria maravilhosa em cima da antiga ponte sobre o rio Cher. Foi ela quem fez esse espetáculo de lugar que nós estamos, colocando 18 janelas, e ela fazia altas festas aqui. Imagina como não devia ser. E durante a Segunda Guerra Mundial, essa galeria que Catarina de Médici construiu foi usado como rota de fuga entre a zona livre, que ficava ali atrás, e a França ocupada. E esse castelo foi bombardeado tanto pelos alemães quanto os aliados. Nós estamos agora no quarto de Diana de Poitiers, a amante do rei Henrique II. E assim que o rei morreu, Catarina, como eu falei, reformulou tudo e expulsou Diana. Errada não estava, né, gente? E o que ela fez? Imediatamente colocou o quadro dela bem no quarto da Diana para o quê? Para marcar território. O que você faria? Eu faria coisa pior. Com a morte de Henrique II, Catarina de Médici governou a França. Então, o que ela fez? Além de pegar o quarto antigo de Diana, ela fez um escritório aqui ao lado da onde ela governava a França. Ou seja, ela governava a França daqui do castelo de Chenonceau. E ela só era rainha regente porque seu filho era menor de idade e não podia governar a França ainda. E esse quarto que nós estamos é o quarto das 5 damas, porque aqui moraram 5 mulheres, 2 filhas de Catarina de Médici, 3 noras da Catarina de Médici. Inclusive, para nós que viemos da Inglaterra, quem importa aqui pra gente?
Mary Stuart, Mary of Scots, porque ela casou com François II e, infelizmente, Francisco II, para os íntimos, morreu, faleceu, e ela teve o quê? Que voltar lá para a Inglaterra, e teve aquele conflito todo lá, mas enfim, a gente está desviando da história da França. E aqui também ficou uma outra dama muito importante, que era a nora de Catarina de Médici, que era a Louise de Lorraine. Ela também tem uma história muito interessante que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Louise de Lorraine era casada com o rei Henrique III. Lembra de Henrique III, que foi aquele que eu contei lá no Castelo de Blois? Se você ainda não viu nosso primeiro vídeo aqui no Vale do Loire, vale a pena você ir lá para entender bem o início da nossa viagem e da história aqui da França que eu estou contando. E ele foi assassinado por um monge lá em Paris. Quando ele foi assassinado, a Louise de Lorraine, esposa do Henrique III, ela estava aqui e recebeu a notícia. Ela ficou arrasada e durante 11 anos da sua vida, enfim, a vida dela toda, ela ficou vagando em depressão aqui no Château de Chenonceau, andando de branco. E branco naquela época significava luto. E dizem que ela era muito modesta, que ela era muito calma e que ela ficou muito triste com a história da morte de seu marido. E reza a lenda que até hoje o fantasma da Louise Lorraine anda pelos corredores do Château. E aí, você acredita nessa história? Gente, eu tô adorando esse castelo, esse chateau. É muito bonito, é bem feminino realmente, mas é bem cheio. De todos que visitamos até agora, esse é o mais cheio. E olha que a gente chegou cedo, hein? Eu não sei se eu comentei lá fora, mas o preço do bilhete são 18 euros cada. E o castelo abre às 9 horas da manhã e fecha às 5. Nós chegamos aqui às 9 da manhã e já tinha gente. E lembrando que, dependendo se é verão, inverno, tem horários diferentes. Sempre dá uma olhadinha no site. E outra coisa, aqui também tem uma estação de trem. Então, se você quiser vir de trem, também pode. Como Henrique II e Diane se conheceram? Pois é, esse é o babado, essa é a fofoca. Quando Henrique foi para Espanha como refém, ele e seu irmão, ele quando voltou para a França, ele voltou um pouquinho abalado. E foi aí, neste momento, que ele conheceu Diane. Ela era mais velha que ele. Ela tinha 20 anos a mais que ele. Dizem que ele a conheceu com 12 anos de idade. Exatamente. E aí, só mais tarde, com 15 anos, é que eles realmente começaram uma relação amorosa. Detalhe, que com 14 anos, o rei Henrique II casou com sua esposa Catarina de Médici, que também tinha 14 anos de idade. E mesmo assim, ele se apaixonou por Diana. Mas dizem que a relação com ela era porque ele conheceu desde pequeno, ele gostava dela, ela era como se fosse uma mãe para ele. E durante o relacionamento deles, ela praticamente era a conselheira
política do rei Henrique II. Ela tinha muita influência na França. Lógico, né? Era amante do rei. E aí você vai me perguntar, mas Catarina não fazia nada? Não, não fazia. Corre o boato de que ela meio que aceitava, porque ela fazia parte da corte do rei Francisco I, à época que era pai do rei Henrique II. Então ela tinha conexões, ela tinha influência, ela vinha da nobreza, mas ela não podia acabar com a mulher porque ela tinha conexões, ela era importante, todo mundo ia saber, então ela tinha que aturar. Mas assim que o Henrique bateu as botas, ele no leito de morte pediu para ver Diana, a sua amante, a mulher que ele era apaixonado, para despedir-se dela. E Catarina falou: não, aqui não. Deu ordens para não deixar a Diane entrar no castelo. Então eles não se despediram e assim que o rei bateu as botas, Catarina foi lá e expulsou Diane daqui desse castelo. Agora, eu faria o mesmo. Castelo maravilhoso, castelo lindo, eu vou deixar para amante? Nem pensar, né? Gente, toda a minha compaixão por Catarina de Médici, né? Imagina, você viver a vida inteira sabendo que seu marido tem um amante. Então, como disse minha irmã, eu também faria a mesma coisa. Se meu marido batesse as botas, o caminhão da mudança já estava na porta. E aqui atrás de mim é o jardim da Catarina de Médici. Então vocês deem uma olhada e depois a gente vai perguntar qual que vocês acharam mais bonito, se é o da Catarina ou se é o da Diana, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Porque primeiro a Diana fez um jardim lá do outro lado. Aí Dona Catarina, para não ficar atrás, foi e fez um outro jardim aqui ao lado. Ou seja, então ficou a guerra dos jardins, né? Elas ficavam nessa constante briguinha, totalmente compreensível, né? Elas tinham uma disputa entre elas de quem fazia melhor, de quem fazia a obra melhor. Uma ia construir uma ponte, a outra ia construir uma galeria em cima da ponte. Enfim, eu entendo o lado de Catarina, né? O que você faria se fosse com você? E a gente tem que entender também que havia uma mulher em sofrimento. Quem ia gostar de conviver com uma situação dessa? E apresento a vocês o Jardim de Catarina de Médici. Claro que a gente sabe que Catarina de Médici não era nenhuma santa. Ela se envolveu com Nostradamus, um bruxo. Dizem que ele tinha um quarto aqui, que ele se hospedava na mansão e ela fazia poções. Reza a lenda que ela tinha veneno, poções no anel, que ela colocava poções na comida. Não sabemos a verdade, mas sim, existia essa parte dela que não era muito legal e, claro, ela incentivou ao filho, Henrique III, a matar o Duque de Guise. Mas enfim, mais uma coisa muito boa que ela fez é, graças a Catarina de Médici, que a culinária francesa é deliciosa, porque naquela época o que ela fez? Ela trouxe cozinheiros da Itália e foram os italianos, junto com os franceses, que eles criaram a culinária francesa, que a gente tanto ama hoje. Ou seja, Francisco I trouxe o renascentismo da Itália para cá, para a França, trouxe engenheiros, arquitetos, trouxe o Leonardo da Vinci, e Catarina de Médici trouxe a cozinha italiana. Lembrando, gente, que naquela época a Itália era sinônimo de elegância, de riqueza, era muito sofisticado, então todo mundo queria trazer a Itália para cá.
Bem-vindos ao Jardim de Diana de Poitiers. Então, só para explicar um pouco da diferença dos jardins, o jardim da Diane, ele é clássico e simétrico. Já o jardim de Catarina, ele é mais exuberante e ornamental. O jardim da Diane, ele é maior. Ela pegou um espaço maior para ela. Foi a primeira, né? Escolheu o primeiro. É bonito. Tão bonito quanto o da Catarina. Não vou incentivar a guerra, né, gente? Mas longe de mim, mas o que vocês acham? Qual que vocês preferem? Escreve aqui embaixo, comenta aí. Uma curiosidade bem interessante é que para construir este jardim aqui de Diane, o rei Henrique II, ele aumentou os impostos para o quê? Para ter mais dinheiro para Diane conseguir fazer esse jardim, tá? Alguém tem que pagar a conta, né, gente? E geralmente quem paga é o quê? É o É o povo. E Diane não era apenas amante do rei, ela era conselheira política e financeira do rei, tornando-se uma figura protetora do rei e muito importante no reino. Reza a lenda que Diane cuidava muito de sua beleza e ela tinha o elixir da beleza, que era uma poçãozinha com ouro, e ela se banhava todo dia, coisa bem rara naquela época, e ela já fazia dieta, numa época que ninguém fazia dieta. Gente, não gostei dessa mulher. Quem é que faz dieta? Em 1560, o Château de Chenonceau foi palco de um evento marcante. Os primeiros fogos de artifício da França foram lançados daqui do Château por Catarina de Médici, em homenagem à ascensão de seu filho Francisco II ao trono. E eu não sei se eu expliquei muito bem de lá de dentro, porque na época de Diana de Poitiers, aquela parte ali que é linda do Château, ela era apenas uma ponte. Então, Catarina de Médici, quando pegou o Château, ela colocou a galeria acima, ela fechou, tá vendo? É literalmente ali, com aqueles arcos lindos e maravilhosos, ela colocou a parte de cima. Quando Catarina de Médici pegou o castelo, por quê? Porque ele tinha deixado para Diane de Poitiers, que era sua amante. Mas Catarina passou a mão em tudo, ela não deixou nada para Diane de Poitiers. Dizem que ela fez uma troca com o Diane de Poitiers e deu a ela um chateau menorzinho, que foi aonde ela viveu o resto do seu tempo e acabou morrendo por ali. Você pode visitar o chateau se você quiser, mas não está no nosso roteiro. E durante a Primeira Guerra Mundial, esse castelo virou um hospital militar, recebendo mais de 2.000 feridos, que era muito comum, né, na época, né, eles usarem esses castelos, casarões, para dar um suporte para os soldados da guerra. E esse castelo, ele é um dos pontos altos aqui do Vale do Loire, dessa região. Não tem como você passar por aqui e não visitar esse castelo, por isso que ele é mais cheio. De novo. Outra figura marcante que viveu aqui no Château foi Louise Dupin. Ela não foi nem amante do rei, nem esposa do rei, ela era simplesmente uma mulher de um nobre aristocrata rico da França, que comprou o Château em 1733, e quando seu marido morreu, Louise flertava com os ideais revolucionários e convidava pessoas para frequentar e fazer reuniões. E que pessoas eram essas? Aqueles iluministas chamados Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Sim, daqui eles tinham ideias sobre a Revolução Francesa. E o que era a Revolução Francesa? Eles queriam acabar com todos os símbolos da monarquia, da nobreza, queriam destruir castelos, mansões, tudo. Mas aí a contradição. Dona Louise, que queria que a Revolução Francesa acontecesse, que apoiava, ela queria que fizessem isso com os outros, mas com dela?
Não. Ela conseguiu convencer os companheiros que o Château de Chenonceau não poderia ser destruído porque tinha muita história, era importante, porque é aquela coisa, né? Com o dos outros tudo bem, mas com o meu não. Então, Louise conseguiu e graças a ela, graças aos seus contatos, Chenonceau foi preservado e não foi atacado durante a Revolução Francesa. Ter contato é tudo na vida, você não acha? É aquela coisa, né, gente? Revolução para os outros, para mim, eu quero meu castelo intocado, maravilhoso, na riqueza. Não mexam nas minhas riquezas. Fica aí a ironia da história para vocês. Curioso é, reuniões aconteciam dentro desse castelo para destruir outros castelos. Tá vendo, gente, como é importante saber história? Porque eu já vi muita gente vindo aqui, é o palácio, é o castelo das damas, das mulheres poderosas. A Luísa era uma intelectual que lutava pelo povo, a Diana era maravilhosa, mas na verdade uma era amante e outra flertava com a revolução, mas revolução para os outros, para mim, nobreza, riqueza e o bom e do melhor. Pra mim, deixa o meu castelo em paz. O meu castelo é meu, não divido com ninguém. Enfim, tirem suas próprias conclusões. Mas que o Château é bonito é. Achamos o boticário, onde diziam que Catarina de Médici fazia as poções, os remédios dela. É bem aqui atrás da gente, ou seja, ele é fora do castelo, ele não fica no castelo. Então você tem que sair e visitar o anexo, né, digamos assim, que é fora. E ela também fazia consultas misteriosas com Nostradamus, que diziam que ele tinha um quarto aí no castelo só para ele, mas não se sabe se é verdade, mas Catarina era apaixonada por astrologia e magia. For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Esse era o chateau que a gente estava mais curiosa para conhecer e realmente ele superou todas as nossas expectativas. Ele é muito bonito, muito fotogênico, vale a pena a visita e é o mais cheio também, acho que eu já comentei isso lá dentro. Esse castelo é menor, mas a visita é rápida e o jardim é bem menor também, se você for comparar com o Château de Chambord. O jardim é muito mais bonito, não tem comparação e é muito maior, então acho que o Chambord você precisa de um tempo maior também. Nós ficamos a manhã inteira ali no Chambord. Daqui nós vamos para uma outra cidade aqui perto, também para mostrar para vocês. Amboase, né? Que todo mundo faz a mesma coisa, porque é muito pertinho, são 20 minutinhos de carro daqui até lá. Queria fazer um segredo, mas não dá, então vamos para Amboase. A gente vai ver se a gente come por lá e vamos ver o que a gente faz por ali também. E como todo ponto turístico, tem restaurante aqui dentro, tem banheiro. Há uma coisa que a gente não comentou, nesses castelos, eles não são muito acessíveis a cadeirantes. É uma escadaria toda torta,
escada, sobe e desce. A única coisa que eu achei aqui no Chateau de Chenonceau é que o restaurante já tem uma fila, tá todo mundo lá esperando, ele é bem pequeno, mas não tem muita opção. No de Chambord, acho que por ele ser maior também, tem mais opções de restaurante, de coisinhas para comer. Então, nós não iremos comer aqui, então já estamos partindo para Amboise. E claro, a saída você passa por onde? Por onde? Pelo gift shop, pela É. boutique. Então vamos lá ver as bugigangas agora desse castelo, para ver o que eles querem que você gaste o seu dinheiro em quê. 7 years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Wait for us. Bom, acabamos de abastecer o carro, colocamos meio tanque e pagamos 15 euros. Primeiro você tem que colocar o cartão, colocar a sua senha, ele vai liberar a bomba, aí sim você enche o tanque. Lembrando que é você mesmo que tem que fazer. Nós, quando alugamos o carro, perguntamos pra atendente, ela disse que a gente tem que colocar gasolina e que é a cor verde aqui na França. E também no tanque do carro vem escrito o que é que você tem que colocar no carro. Só pra... just in case, né? Porque a gente sabe que tem muitas meninas, muitas mulheres que seguem a gente e que pedem informações de como dirigir. Então a gente quer passar e quer ser o mais claro possível. E ao lado do Chateau de Chenonceau tinha um posto de gasolina, então foi perfeito. Aproveitamos, porque quando a gente entregar o carro lá em Paris, o tanque tem que estar cheio. And you're in my head, and it's the road I figured, and the curse I've been living, the flag I'm given, a signal, pick me up again, come on, pick me up now. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note, feel so good when you're in my head. So I've been stuck forever, it seems like forever. I'm ready to fire the signal, pick me up and say, come on, pick me up now. E chegamos à cidadezinha de Amboise. Vamos visitar o castelo. Nós paramos o carro num dos estacionamentos que tem aqui na cidade. São alguns estacionamentos. Nós paramos num bem pertinho, que a gente vai deixar aqui o nome para vocês. É gratuito e é bem ao lado do castelo de Amboise. Já que estamos na França, paramos numa creperia para almoçar. E essa creperia é bem ao lado do Chateau de Amboise. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance, yeah baby, try just one more night, then make up your mind. Please don't say that it's goodbye.
O castelo de Amboise era uma fortaleza medieval que, claro, foi confiscada pelo rei Carlos VII. E claro, como todo rei, quando pega alguma coisa nova, faz o quê? Reformas. Então ele transformou a fortaleza medieval em sua residência real. Em 1498, o rei Carlos VIII morreu aqui no castelo. Ele bateu com a sua cabeça numa viga, numa porta aqui dentro, porque ele estava indo correr para assistir uma partida de tênis. Quando Carlos VIII morreu, seu filho Francisco I veio para cá com sua esposa Cláudia, e colocou Amboise no mapa cultural europeu, porque ele trouxe vários arquitetos lá da Itália para cá. E nessa leva veio quem? Leonardo da Vinci. Esse castelo de Amboise foi o favorito do rei Francisco I. E muito interessante, porque Francisco I ficava aqui em Amboise, mas ele também ficava lá em Blois. E nisso, de indo e vindo, quem também veio para cá? Ana Bolena, aquela que veio a ser a futura esposa do rei Henrique VIII lá na Inglaterra. Aquele que casou com 6 esposas, a Ana Bolena foi a segunda. Inclusive, nós já temos um vídeo dela no castelo de River, lá na Inglaterra, onde Ana passou sua infância. E a sua adolescência, Ana passou onde? Passou aqui, na França, na corte da rainha Cláudia, esposa do rei Francisco I. Tudo junto, tudo combinado, tudo misturado. Ou seja, tudo se conecta. E outra figura importante lá do Reino Unido é a Mary Stuart, a rainha da Escócia, também conhecida como Mary of Scots. Ela veio criança para cá e casou-se aqui em Amboise com o rei Francisco II. E após a morte precoce do seu marido Francisco II, ela retornou à Escócia, mas ela disse... Ela me contou. Não, gente, a história conta que ela lembrava a França, ela lembrava do Vale do Loire como os melhores momentos da vida dela. Até porque a rainha Elizabeth I mandou matar a Mary Stuart. Olha as escadas como são. É assim, é muito perigoso, né? E Pelo menos esse aqui tem corrimão. E a maioria das pessoas que visitam esses castelos, eles já têm idade, gente. São cada senhorzinho, senhorazinha que a gente viu, até em todos os castelos aqui do Vale do Loire, e as escadas são todas assim, sério. Eles são um ninja, viu? Porque eu aqui tô descendo morrendo de medo. E eles pra cima e pra baixo, não se cansam não.
Infelizmente, com o Renascimento, os reis preferiram castelos mais perto de Paris. Então, Amboise ficou no declínio, né? Ficou meio abandonada, ficou no esquecimento. E com a Revolução Francesa, obviamente, saquearam muito este castelo. Saquearam, detonaram, queimaram, acabaram com as muralhas e parte da sua muralha foi demolida. Agora vamos entrar no jardim. E quando Leonardo da Vinci veio para cá, para morar aqui na França, ele trouxe muitas de suas obras, e uma delas foi a Mona Lisa. Por isso que a Mona Lisa se encontra aqui na França, no Museu do Louvre, que ela já está exposta lá no Louvre há 400 anos. Essa capela atrás de mim é a Capela de São Hubert e é nela que está enterrada os restos mortais de Leonardo da Vinci. Ele não morou neste castelo, Leonardo. Leonardo morou num chateau aqui perto, neste nome aqui, e ele faleceu lá, no seu quarto, que inclusive você pode visitar. E depois eles trouxeram os restos mortais dele para ser enterrado aqui nesta capela, e você pode vir aqui e prestar suas homenagens. Se você gosta da genialidade de Leonardo da Vinci, vale a pena visitar a casa onde ele morou os últimos 3 anos da vida dele, porque ali eles fizeram maquetes de todas as invenções de Leonardo da Vinci. Acredito que foi a empresa IBM que fez as maquetes, então você pode ir lá, você pode ver. É bem interessante para quem gosta de engenharia, para quem gosta dessas inovações. Quanto a preços, nós pagamos o bilhete, compramos na hora, sem fila, sem estresse. Foram €16,50 cada bilhete. Desde 1873, esse castelo, o Castelo de Amboise, ele pertence à família de Orleans, que são descendentes da realeza francesa. Mas o chateau, ele é administrado pela Fundação Francesa Saint-Louis. E esse castelo, ele conserva uma aura renascentista. E a cidade de Amboise também é uma ótima base para você ficar hospedado e conhecer a região do Vale do Loire. Esse Chateau de Amboise, ele é pequeno comparado, aliás, tudo comparado ao Chateau de Chambord, é pequeno, tudo é pequeno. Não, e só de você imaginar que por aqui passou Mary of Scott, passou Ana Bolena, então você já se imagina na realeza. Só se imagina, né, gente? Eu adorei esse castelo, achei muito bonito, bem conservado, bem cuidado. Tá vazio, acho que a gente veio numa temporada que não é muito cheia, o que é muito bom. É um castelo pequeno por dentro, a parte que eles deixam você visitar é bem pequena, mas o jardim é belíssimo, por fora é muito belo. Você tem uma vista da cidade de Amboise muito bonita. Então, gente, eu visitaria se fosse você. E tem a capela também, onde está enterrado Leonardo da Vinci, que você também pode visitar. Então, sim, vale a pena colocar no seu roteiro. Eu gostei. E se você gostou do nosso passeio aqui pelo Vale do Loire, a gente vai deixar nossos outros 2 vídeos da série para vocês darem uma olhada. E até o próximo vídeo. Tchau! My best friend got sent my own good